Neste vídeo, vamos falar sobre o tipo de pergunta Van Westendorp. Esse tipo de pergunta se refere a sobre sensibilidade ao preço, né? É um método usado com uma série de perguntas para os entrevistados para conseguir identificar os principais preços, né, e entender o quanto eles estão dispostos a pagar por um produto. Tá? Esse tipo de pergunta ele vai permitir que quem está aplicando a pesquisa veja uma faixa de preço, né, que possa ser considerada apropriada e também ver a queda do interesse do consumidor que ocorre quando o preço aumenta. Tá? Particularmente, pode ser útil quando estiver, às vezes, considerando alguma mudança de preço em algum produto, né, ou fazer uma comparação com algum outro concorrente. Para adicionar esse tipo de pergunta, você virá aqui em adicionar pergunta, avançado, e ela estará disponível aqui na categoria de análise de preço. Tá? Ao clicar sobre esse tipo de pergunta, ele já vem com um modelo aqui de exemplo, né? Então, você iria, por exemplo, iniciar aqui com a pergunta sobre quanto você consideraria pagar sobre o produto exemplo, né? Colocaria o nome do produto, e aqui ele vem seguido de 4 perguntas, tá? O que são essas quatro perguntas? A primeira se refere ao que preço você consideraria o produto tão caro que não iria comprá-lo, tá? Então, seria primeiramente o valor que seria considerado muito caro. A segunda pergunta é o preço que você consideraria que o produto está começando a ficar caro, mas que ele não está fora de questão. Então, que você ainda poderia pensar e considerar em comprar esse produto. A terceira pergunta seria o preço que você consideraria que o produto está muito barato, tá? Uma pechincha, então é uma ótima compra pelo valor que você está pagando, tá? E a última pergunta, você consideraria que o preço do produto está tão abaixo que talvez você se sentiria que a qualidade já não é tão boa quanto você imaginava. Então é um produto que está muito barato no mercado, tá? Então aqui eu já vou deixar desse modelo dessa forma mesmo. E aqui em configurações, eu posso definir algumas opções. Então, eu consigo definir qual que é um valor mínimo que eu quero considerar para o produto, né? E também um valor máximo. Aqui ele está com 0 a 100, mas eu poderia mudar esse valor. Por exemplo, eu vou deixar o valor máximo de 1000, tá? E salvando aqui, ele já vai se aplicar na minha pesquisa automaticamente. Então, como que funciona esse tipo de pergunta? Quando eu acesso a pesquisa, ele vai ser aberto para mim da forma que eu defini, tá? E aqui eu vou definir. Então, primeiramente, eu tenho que definir o valor que eu considero muito caro, né? Como eu defini o limite de 1000, vou colocar aqui também que seja 1000. 1000 eu considero que seja muito caro. Aqui é o valor que eu considero que seja caro, mas que ainda está dentro do meu orçamento, por exemplo. Então, eu vou colocar 700. Aqui é um valor que eu consideraria que seja bom, né, um bom valor, mas também está barato, então vou colocar que seja 500. E o valor que seja muito barato, né, que está, digamos, abaixo. Então, vou colocar 300, por exemplo. E vou concluir. Com isso, eu já vou ter uma análise para ser feita, tá? Eu vou inserir algumas respostas de testes a mais para eu poder ter um gráfico e poder fazer comparações. Então, eu venho aqui em ferramentas, respostas de teste, vou inserir algumas respostas só para a gente ter alguma base para analisar. Ao vir em análise, tá, aqui no dashboard, ele já vai exemplificar para mim a quantidade de respostas que eu tenho em determinada categoria. Então, com a categoria muito caro, com a categoria que eu consideraria comprar, com a categoria de um bom valor e também de muito barato. Tá? Aqui no gráfico eu vou vendo como está o andamento das respostas, né, de acordo com a quantidade de valores definidos pelos respondentes. E a faixa que determina em azul seria o preço, que seria o considerado ideal para eu colocar no mercado, o preço que as pessoas consideram comprar. Então, entre essa faixa são os valores considerados ideais. Então, com esse tipo de pergunta, você consegue fazer uma análise do valor considerado viável para um produto, né, e sentir a sensibilidade sobre um preço determinado.